Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, também autora de 10 livros, sou psicóloga, gestalt terapeuta e eu gostaria de falar hoje sobre impulsividade, agressividade e um pouquinho de melancolia. Você vai entender ao longo do vídeo. E aí a pergunta é, você tem medo da sua agressividade? Você tem medo da sua impulsividade? Como é que você lida com isso? Essa pergunta me foi feita por uma leitora e ela tem alguns livros meus, ela queria entender um pouco mais da impulsividade dela, que ela acha que é uma tremenda inimiga dela, né? E ela me perguntou se eu escrevi algo a respeito disso. Sim, está dentro dos livros, vários temas como a depressão, como a própria ansiedade, como os próprios medos. Aliás, eu recomendaria grandiosamente, tá? Os livros Ansiedade sob Controle, Medos, Fobias e Pânicos, Em Busca da Cura Emocional, Equilíbrio Emocional, são 4. Eu escrevi 10, mas esses 4 são muito importantes para o processo de autoconhecimento, tá? Então, que aborda justamente a origem, né, dos quadros que a maioria de nós sofremos, os quadros neuróticos, e que são esses que a gente trabalha na psicologia. Então, gente, vamos lá. É importante entender que nós temos leis emocionais. Da mesma maneira que existem as leis físicas, tipo assim, eu vou colocar a mão na chapa do fogão que está super quente, vai queimar? Ah, mas será que vai queimar? Vai queimar. A menos que você esteja com uma luva de amianto, vai queimar. Por quê? Porque sim, né? Nossa pele tem receptores nervosos e vão nos informar que aquela chapa está quente e a gente vai queimar a mão se a gente deixar a mão lá, o que seria uma burrice, né? Mas, enfim, se uma coisa, por exemplo, está super gelada, está super ruim, nós vamos saber, nós temos sentidos físicos que nos informam o tempo todo sobre o que está rolando. Essa é a parte física, tá? A parte emocional, quais as leis emocionais? Gente, uma das principais que eu chamo da lei da psicossomática é o que nós pensamos com uma certa insistência, com uma dramaticidade, uma intensidade, gera uma emoção que gera uma ação, tá? Então, se nós quisermos ter um equilíbrio bastante razoável, tá? Não vou dizer 100%, porque a gente está ainda num caminho de evolução. Mas dentro de um processo de conhecimento, quando você entender isso e aplicar, você já está num nível bastante interessante de tomada de consciência. Então veja, pensar, sentir e agir. Esse é o tema do equilíbrio emocional. Como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir. Então veja, tudo que você pensa, repetindo, com intensidade, com uma certa dramaticidade, com medos, com um catastrofismo, vai passar, vai criar uma emoção que depois cria uma reação. Essa reação, gente, ela pode não acontecer num nível imediato, mas é como se fosse uma coisa que vai acumulando. Da mesma maneira, por exemplo, que nós podemos ter pensamentos, e aqui ligados às nossas crenças, aos nossos decretos de sobrevivência, que eu sempre falo, tá? Nos meus vídeos, nos meus livros, e que tem a ver principalmente com comportamentos de cobrança, de controle, de autopressão, de autocrítica, tá? Onde nós, a maioria, tá? Entende que por um decreto de sobrevivência lá na infância, ela tem que ser legal. Ela tem que agradar, corresponder às expectativas do meio. Até é verdade, porque veja, nós estamos ali num momento de vulnerabilidade, de dependência real daquele meio que nos cria, tá? O meio primário. E é claro que nós vamos absorvendo regras, ordens, comportamentos que a criança observa, né? E a gente vai absorvendo. E na medida em que esse ambiente é um ambiente de repente mais austero, onde tem briga, onde tem pancadaria, surras, castigos, enfim, a criança vai associando, né? Que tem uma ameaça se ela não for legal, perfeita, atender às expectativas
Enfim, e aí entra todo aquele processo que eu já até abordei em outros vídeos, eu quero continuar abordando porque é um assunto muito profundo e interessante sobre a personalidade perfeccionista, onde basicamente a pessoa cria uma série de decretos de cobrança, pressão, autocrítica, comparação, que ela vivencia o tempo todo na cabeça dela. Então não pode errar, tem que fazer, tem que ser legal, tem que dar conta, tá? Nem a percepção da canseira física não é permitida, sabe? Ela acha que de repente ficar cansada é uma frescura. Então é interessante que nesse quadro, aquelas leis físicas, elas são completamente negadas. Então veja que interessante, leis físicas que protegem a natureza são negadas pelos decretos de sobrevivência emocional. Então eu vou dar alguns exemplos, uma extrema cobrança, uma extrema pressão, onde a pessoa se cobra, né, todas aquelas regras perfeccionistas de não poder errar, de ter que dar conta. O que ela acontece com isso? O que ela consegue com isso? Ela consegue gerar dentro dela ações que têm uma energia de insatisfação, de autoagressão, de autodesrespeito. Imagina, gente, que no nosso peito tem uma espécie de um copinho energético que vai somando a cada ação, a cada pensamento, você vai gerar, sim, uma gotinha de alguma coisa lá dentro. Então, se as suas ações são boas, respeitosas, espontâneas, naturais, você gera coisas boas, de alegria, de bem-estar, e isso também vai somando e deixa você legal, tá? Mas quando você soma essas gotinhas de insatisfação, de autodesrespeito, de abuso, você vai somando. E soma, vai somando, 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 até que tem uma última situação que vai transbordar o copo. E na hora que esse copo transborda em cima de uma última situação, que pode até ser leve, nem precisa ser tão pesada ou desagradável, mas não interessa, é a gota que transborda o copo. Nós temos duas reações básicas. Uma, agressão, impulsividade, raiva. Tá? Eu chamo isso de explosão. E no outro extremo, nós vamos ter a reação da implosão, que é a melancolia, que é o desânimo, o tédio. Sabe aquele estado de, não vou fazer. Nossa, eu tô tão cansada, sabe? O mal-estar, a preguiça, tem que fazer, não vou fazer. Então a pessoa procrastina, tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre procrastinação. Então nós temos dois extremos, num a explosão, no outro a implosão. No departamento da explosão está a impulsividade, a reatividade. Sabe assim, a pessoa tá naquele nível de tensão, né, tão já, com tanta coisa acumulada, que você toca nela, ela tem uma reação assim intempestiva, uma reação agressiva. É aquela pessoa que guarda tanto, guarda, não fala, porque imagina falar, né, reivindicar, ficar chata, ela acha que ela não tem esse direito. Pelo contrário, ela só soma e se cobra, mas ela vai acumulando coisas. E na hora que ela começa a falar, gente, segura. Você conhece alguém assim? Que quando começa a falar, ela despeja, ela jorra, ela levanta os defuntos de 35 anos atrás, com detalhes, né? Ela vai despejar a raiva, o ressentimento, ela vai falar todas e depois ela se arrepende porque ela nem lembra o que ela falou. E quem ouviu também não lembra. Fala, meu, o que essa cara tem, né? O que está acontecendo com ela? Não lembra porque ela lembra, né? Tá tudo lá guardadinho. Então, gente, trabalhar com essa explosão ou com a implosão. Então, a implosão é aquele lado, como eu falei, né? Da preguiça, do tédio, do desânimo, onde nada tem graça. Sabe? Nada tem graça. Aquele momento que você tá indo para uma depressão, quase, né? E se não tomar cuidado, gente, vai cair na depressão, tá? A depressão é o acúmulo de autopressão, de autoanulação, de mágoas e ressentimentos, de falta de verbalizar os sentimentos. Então e o excesso de cobrança, tá? Então fica tudo lá por um tempão, até que a alma pede socorro, né? O emocional satura de um tanto
que vai ter toda essa reação de implosão e é uma forma de SOS da alma, que eu chamo. E a explosão é o dia de fúria. Tem um filme muito interessante aí, antigo, chama Um Dia de Fúria. É aquele cara que sai botando para quebrar, ele não quer nem saber. É hoje que ele vai brigar, ele vai bater o carro, ele vai falar. Ele, se tiver que dar porrada, ele vai dar porrada. Então veja, esse momento é o descontrole, é a descompensação, é a pressão alta, sabe? É a descompensação do diabetes. Enfim, muita coisa no nosso corpo é a psicossomatização que trabalha junto com o nosso emocional, tá? Então nós vamos ter um desarranjo completo, tá? Uma raiva, uma reação assim intempestiva, e aí sai tudo, a impulsividade, a reatividade, a agressividade, que é uma forma de esvaziamento. Então veja, os dois lados, eles buscam esvaziar o que nós somamos demais, o que nós acumulamos demais. Gente, antídoto para isso tudo, autoconhecimento. Aprendizagem de estar no aqui e agora, a cada momento. Aprendizagem das crenças, tomada de consciência, né? Das crenças que você traz, daquilo que hoje é uma faca de dois gumes para você. Se antes você entendeu lá na infância que era um decreto de sobrevivência, hoje é uma faca de dois gumes que se volta contra você. Então, os meus livros, eles abordam muito esse processo de autoconhecimento, dessas leis emocionais que nós precisamos entender para nos equilibrar, nos curar. Então, sugiro aqui grandiosamente a leitura desses livros, né, do equilíbrio emocional, como promover harmonia entre pensar, sentir e agir, o Em Busca da Cura Emocional, Ansiedade sob controle, o Desafio de Ser Você Mesmo é muito interessante também, porque vai mostrar um caminho, né, dessa individualidade, do resgate da espontaneidade, que é onde nós precisamos estar, sermos nós mesmos. Sermos a ideia da unicidade que cada um é, ser a expressão da nossa natureza, isso é traduzido pela espontaneidade, pela naturalidade, pelo bem-estar, pela autenticidade, pela ausência de culpa, pela ausência de autocrítica, pela ausência de pressão e cobrança. Então, olha quanto ganho nós temos nesse processo de autoconhecimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí das informações, que vocês busquem sim esse processo de autoconhecimento. Os livros, eles estão descritos aí no nosso blog, Lourdes Possato Blog, Blogspot. Qualquer dúvida, falem comigo diretamente. E se você gostou, dê aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, caso não o tenha feito, e compartilhe essas informações. Eu penso que irão ajudar muito as pessoas a se entenderem um pouco mais. Por que acontece isso comigo? O que isso significa? E buscar o caminho do antídoto, né? Do autoconhecimento, da centralidade, do respirar, do ficar no aqui e agora, em contato com a sua natureza, entender a sua natureza como ela é. Que é justamente aquele departamento que te passa a sensação de bem, de integridade, de bem-estar, de harmonia, de paz. Então é isso que nós precisamos buscar e desenvolver em nós. Espero que você tenha gostado. Fico à disposição para críticas, observações, sugestões de novos assuntos. Fico à disposição para esclarecimentos, se alguma coisa não ficou clara. E aguardo você no nosso próximo vídeo e agradeço pela sua atenção. Grande beijo.